Veja 5 motivos para o Botafogo crer na classificação contra o Aurora na Libertadores. O Botafogo inicia a trajetória mais importante do primeiro semestre de 2024 nessa quarta-feira. Em Cochabamba, na Bolívia, enfrenta o Aurora no jogo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. A equipe não chega para o duelo na melhor das fases. O Alvinegro acabou de ser superado pelo Vasco e tem situação complicada para se classificar às semifinais do Campeonato Carioca. Internamente, a prioridade é a vaga na fase de grupos da competição continental. Isso é óbvio, né? Isso aí não é dúvida para ninguém. Abaixo já mostra motivos para o Botafogo acreditar, mesmo diante do ambiente instável, em uma vitória no estádio Félix Capriles. História. O Botafogo nunca perdeu para um time boliviano. De acordo com o levantamento feito pelo espião estatístico do GE, o Alvinegro carrega uma invencibilidade histórica contra equipes do país. Em 10 jogos, são 8 vitórias e 2 empates. Ou seja, o Botafogo nunca perdeu para nenhum time da Bolívia. Em 10 jogos, são 8 vitórias e 2 empates. O Botafogo venceu Bolívar em 1948, venceu o Litoral em 1948, empatou com o The Strongest também em 1948, venceu o The Strongest em 1964, venceu o Blooming em 72, venceu o Strongest em 72, Jorge Wilstermann, né? O Botafogo venceu o Jorge Wilstermann por 2-0 em 72, venceu o San José em 72, venceu o Oriente Petroleiro em 72. De 1972 para cá, o Botafogo não jogou mais contra nenhum time da Bolívia. Isso aqui, a maioria, é tudo amistoso, né? O Botafogo ele não tinha tradição, né? Nos campeonatos, né? O Botafogo não tinha tradição em jogar Libertadores, então a maioria desses jogos contra times sul-americanos era tudo em amistosos, né? Aqueles torneios de verão. Fato é que o Botafogo ele tem essa invencibilidade. Rival desfalcado. Apesar do reforço da altitude, o Aurora tem 2 ausências importantes para a partida. O atacante Osvaldo Blanco e o zagueiro Davi Robles foram expulsos na partida contra o Melgar e cumprem suspensão automática nesta quarta-feira. A dupla é titular. A dupla é titular e importante no esquema do treinador Maurício Soria. O gol do Aurora no jogo, inclusive, né, no jogo contra o Melgar, vem de uma falta que é desviada no alto por Robles e colocada por Blanco para o fundo das redes. Ambos são fortes no jogo aéreo, a principal força ofensiva dos bolivianos. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Acabou. Bom, então eles fizeram, né? Eles foram os responsáveis, os dois foram responsáveis pelo gol. O gol do Aurora, né, no jogo contra o Melgar. Maior ritmo de jogo. O Botafogo vai para o 10º jogo da temporada, enquanto o Aurora irá para o 3º. O time boliviano, literalmente, só jogou os 2 compromissos contra o Melgar na fase anterior da Libertadores, até agora na temporada. O rival teve o jogo contra o Royal Paris, que teria sido no último sábado na estreia do Campeonato Boliviano. Cancelado, ou seja, né, ele ia jogar pela a primeira rodada do Campeonato Boliviano no sábado, mas o jogo foi cancelado. Portanto, os jogadores pouco atuaram em 2024. Antes do Melgar, a última partida foi no dia 14 de dezembro contra o Bolívar. Então, desde 14 de dezembro, o Melgar ele só jogou, o Aurora ele só jogou 2 vezes, que foram as 2 partidas de estreia na pré-Libertadores contra o Melgar. Então, em questão de ritmo de jogo, o Botafogo ele atuou, né, mais vezes. Atuou 7, enquanto o Aurora somente 2. Apesar da recente derrota para o Vasco e chegar para o confronto
com certa pressão externa, o Botafogo chega para o confronto como favorito. O time é superior e tem jogadores mais consolidados em relação ao Aurora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A fase preliminar da Libertadores não é lá uma novidade para Thiago Nunes. O técnico do Botafogo passou por essa experiência no ano passado com o Sporting Cristal do Peru e conseguiu chegar à fase de grupos em 2023. O Cristal de Thiago Nunes eliminou o Nacional do Paraguai na segunda fase, após perder o primeiro jogo por 2-0 e golear no confronto da volta por 5-1. Na terceira fase, superou o Huracan, graças a um gol aos 51 minutos da etapa final. Está demorando para carregar aqui no site. É isso. Basicamente, é isso. Essas são as situações que o GE coloca, né, como vantagem do Botafogo nesse confronto aí, nesse jogo contra o Aurora. Mas nada disso vai entrar em campo amanhã. O que entrará em campo amanhã é só Botafogo e Aurora, independente de histórico, independente do Botafogo estar invicto contra times da Bolívia, independente se o Botafogo jogou 7 jogos e o Aurora só 2, independente que o Thiago Nunes ele já se classificou para a fase de grupos quando ele era treinador do Sporting Cristal. Se o Botafogo começar esse jogo de amanhã na altitude, 2.600 metros, muito físico no início, querendo marcar muito forte na saída de bola do Aurora, querer fazer aquelas linhas altas. Se o Botafogo tentar ser muito intenso logo no início do jogo, vai se cansar muito rápido. O Botafogo jogou contra o Vasco, um jogo muito pegado. O Thiago Nunes botou todos os titulares e manteve eles até quase todos eles até o final do jogo. Então, cara, o time não está 100% fisicamente. Se desde o início do jogo quiser fazer um jogo muito físico, muito intenso, de muita correria, vai se cansar muito rápido. E nesse momento o elenco do Botafogo é curto. O Botafogo ele vai para esse jogo contra o Aurora amanhã, torcendo para que alguns titulares não precisem ser substituídos, que é o caso do Hugo, que não tem substituto. O Hugo, que por si só já é fraco, não tem. Que eu espero que o Hugo comece jogando amanhã, né? Eu lembrei agora que o Marçal ele está relacionado. Mas não é um jogo para o Marçal jogar. O Marçal ele precisa readquirir ritmo de jogo. Ele é uma opção, na minha opinião, cara. Por mim, ele nem faria mais parte do elenco. Eu já falei aqui do Marçal, né, o que eu penso sobre ele, mas ele ainda faz parte, ele está nos relacionados. Então seria um erro absurdo do Thiago Nunes ele colocar o Marçal para começar jogando. Então o Hugo tem que começar jogando. Eu vou botar aqui um esboço, né, da escalação. E, na minha opinião, o Hugo ele tem que ser o titular, mesmo com as falhas que ele vem cometendo. A gente não tem um lateral melhor disponível. Então, em caso de precisar substituir alguns desses jogadores, que é o caso do Hugo, que é o caso do Gatito, a gente espera que o Gatito não fique sentindo aquelas coisinhas que ele de vez em quando sente que faz ele sair do jogo, né, porque a gente também não vai ter uma reserva dele. O Eduardo não vai ter reserva, o Tiquinho não vai ter reserva. E pode ter certeza, pessoal, que esses jogadores no segundo tempo estarão esperando de boca aberta, não estarão aguentando correr. E o ponto é, eles não têm substituto. E entra uma outra questão da falha absurda de planejamento do Botafogo em não contratar para essas posições que ainda são carentes. E o Botafogo
não achar necessário trazer esses jogadores, né, nesse início de temporada. Os jogadores já deveriam estar aqui. Titular no meio-campo, né, esse meio armador titular. Um atacante para disputar a posição com o Tiquinho e lateral esquerdo. Todos eles já deveriam estar aqui. Mas, infelizmente, a gente vai para esse jogo contra o Aurora torcendo para que ninguém se lesione e torcendo para que eles aguentem o máximo possível na parte física. O que vai ser difícil. Vai ser difícil. Em termos normais, a gente já vê esses jogadores péssima, com a parte física péssima. A parte física do Botafogo ainda está muito, muito longe do ideal. Os jogadores se cansam muito rápido. Preparo físico precário. Tenho dúvidas se aguentam correr. Eu tenho certeza, Francisco, que no segundo tempo eles não aguentarão correr. Então, o Botafogo ele tem que dosar. Ele tem que dosar, tem que saber jogar esse jogo. É como eu falei aqui. Se no início quiser ficar correndo, fazendo marcação alta, pressionando saída de bola, vai chegar um momento que não vai conseguir mais fazer isso e o cansaço vai se acumulando, a altitude vai chegar no segundo tempo, eles não terão fôlego e não terão perna. E o Botafogo tem que saber dosar, cara. Tem que saber enxergar o jogo. O Botafogo ele tem que saber o momento certo de atacar. Não pode ficar indo toda hora afoito para o ataque. Tem que ter inteligência, tem que saber jogar esse jogo na altitude. Eu espero que eles tenham. Eu espero que a preparação física dê as orientações necessárias para esses jogadores. Eu espero que o Thiago Nunes ainda... É difícil, né, esperar algo de bom do Thiago Nunes, né? Mas a gente tem que torcer para que as coisas, todos os pontos que tem que se encaixar, que tudo isso se encaixe nesse jogo de amanhã, para o Botafogo sair de lá com uma vitória. O jogo aqui no Newton Santos, o Botafogo sacramenta a classificação. O técnico Thiago Nunes deve manter Damian Soares, que estreou contra o Vasco no time do Botafogo para o duelo desta quarta-feira contra o Aurora, pela segunda fase preliminar da Libertadores. Segundo o GE, essa aqui é uma escalação do GE. A tendência é que o treinador repita a escalação que começou o clássico do último domingo, com apenas uma dúvida no meio-campo, entre Danilo Barbosa, titular contra o Vasco, e Marlon Freitas. Assim, de acordo com o GE, a provável escalação do Botafogo é Gatito, Damian Soares, Lucas Halter, Alexandre Barbosa e Hugo, Marlon Freitas ou o Danilo Barbosa, Tietê Eduardo, Savarino, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Então, essa é a escalação do GE. O que eu imagino, né, é a minha opinião, né, que eu colocaria, que eu acho que o Botafogo deveria começar jogando. Eu vou colocar aqui na tela. Bom, a gente só tem o Gatito, né? Vou colocar aqui o Igor Gabriel, que é ainda mais assustador. O Igor Gabriel ainda é mais assustador do que o Gatito ele vem sendo. Lateral direito, Matheus Ponte. Na minha opinião, o Matheus Ponte ele tem que continuar tendo sequência. No jogo contra o Vasco, né, no pré-jogo que eu fiz aqui no canal, eu já tinha colocado o Matheus Ponte na escalação. Eu achava que o Matheus Ponte deveria começar jogando aquele jogo contra o Vasco, porque o Damian Soares tinha acabado de chegar, né, tinha treinado uma ou duas vezes só, e entrar no clássico, né, ele poderia não ter uma boa atuação, né, porque o cara ainda tem que se adaptar e tudo. E o Damian Soares ele começou jogando. Falhou no gol do Vasco, ele teve uma falha de marcação ali, né, naquele gol que sai aos 40 segundos, logo quando a bola rola ali no início do segundo tempo. E, na minha opinião, o Matheus Ponte deveria retornar como titular nesse jogo, na altitude. Matheus Ponte é mais jovem, né, tem mais energia. O Damian Soares tem 35 anos, já é um cara um pouco mais velho. É de se supor que o Matheus Ponte ele
dure mais tempo, consiga correr mais. Por isso, eu colocaria o Matheus Pontes como titular. E também para ele continuar tendo uma sequência, né? Porque nos 2 jogos que ele entrou, ele teve boas atuações contra o Flamengo e contra o Volta Redonda. Então, ele deveria continuar como titular, já que o cara vem jogando bem, cara. Tirar ele agora, botar no banco, porque vem outro jogador mais experiente, na minha opinião, não faz sentido. O Damian Soares, ele ainda tem que brigar por posição. Ele deveria entrar como titular em caso de queda de produção do Matheus Pontes. Se o Matheus Pontes começar a comprometer, aí o Damian Soares ele entra. E ainda tem o Rafael que está disputando posição, né? Mas o Rafael, ele, nesse momento, é o terceira opção na lateral direita. O Matheus Pontes, um pouco na frente do Damian Soares. Eu gostaria da opinião de vocês, pessoal. Quem vocês acham que deveria começar como lateral direito amanhã? Matheus Pontes ou Damian Soares? Aqui, né, na zaga, pelo lado direito, Lucas Halter. Na zaga, pelo lado esquerdo, Alexander Barbosa. Lateral esquerdo, eu não colocaria o Marçal. Eu acho um erro colocar o Marçal. Infelizmente, tem que colocar o... Infelizmente, o Botafogo ele precisa contratar um lateral esquerdo para ser titular. Não dá para contar com o Hugo e não dá para contar com o Marçal. Primeiro volante, Danilo. Danilo, que tem um pouco mais de poder de marcação do que o Marlon Freitas, e o Danilo, que também tem um pouco mais de vigor físico do que o Marlon Freitas. Tietê, como segundo volante. Deixa eu aumentar a tela. Acho que assim fica melhor. Tietê, claro, né? Tietê. E esse terceiro homem, Eduardo. O Eduardo, com certeza, vai precisar ser substituído no início do segundo tempo. Eu projeto ele aí no início do segundo tempo, já pedindo arrego e alguém tendo que entrar no lugar dele. E aí, pessoal, aqui na ponta direita, eu colocaria o Júnior Santos. Por que não o Savarino? Eu deixaria o Savarino para entrar no segundo tempo, quando o Eduardo ele se cansar. Aí o Savarino entra aqui na vaga do Eduardo. Na ponta esquerda, Vitor Sá, que é o único da posição, né? Vitor Sá. Se o Vitor Sá, cara, precisar ser substituído, aí não vai ter quem entre aqui. Tem o Diego Hernandes também no elenco, né? Que é um jogador que, na minha opinião, ele ainda precisa ser um pouco mais testado para... Essa é a minha visão sobre o Diego Hernandes. Eu ainda não considero ele um jogador horroroso, um jogador que não pode ser aproveitado, um jogador fraco. Eu ainda não considero isso do Diego Hernandes. Eu preciso ver ele em campo mais uma vez, tendo tempo. Então, eu ainda não consigo cravar isso sobre o Diego Hernandes, não. Porque falava a mesma coisa do Matheus Pontes, que é ruim, que é fraco, por conta das atuações dele no pré-olímpico, né? Falaram que ia acompanhar. Eu vi muita gente falando que acompanhou o pré-olímpico, disse que teve atuações ruins, que ele era fraco, que ele não servia para o Botafogo. Ele entrou no Carioca e fez 2 bons jogos. E estava evoluindo. Então, eu ainda tenho uma dúvida, né, sobre o Diego Hernandes. Mas nesse jogo aqui, vamos ver se ele vai ser utilizado aqui no meio, né, ou aqui na ponta direita. Fato é que, nesse momento, né, com lesão de Jefinho, lesão do Luiz Henrique, o Botafogo está muito desfalcado com essas ausências. O Botafogo perde muito, principalmente com a ausência do Jefinho. Para mim, hoje, o Jefinho é o melhor jogador do Botafogo. Claro, né? Sem falar da lesão dele. Desse elenco do Botafogo, o Jefinho é o melhor jogador nesse início de campeonato carioca enquanto ele esteve em campo.
o Luiz Henrique ainda precisa jogar, né? Ainda precisa mostrar futebol. Eu não consigo falar isso dele, porque o cara tem que jogar. Mas eu sinto hoje mais, nesse momento, mais a ausência do Jefinho do que a ausência do Luiz Henrique. Aqui na frente, Tiquinho. E aí, no segundo tempo, né, como eu falei do Eduardo, na minha opinião, vai ser a mesma questão que do Tiquinho, vai ser a mesma situação. Ele vai precisar ser substituído. E quem vai entrar? A gente tem como opção o Matheus Nascimento, que é aquela coisa, né, que a gente olha para o Matheus Nascimento em campo, a gente não vê vida, a gente não vê alma nele. Ele até tem alguma técnica, mas o cara não consegue despontar, ainda não conseguiu deixar de ser promessa e se tornar uma realidade. Entra em campo, não consegue fazer gol. Mas está no elenco, faz parte do elenco. E eu vejo hoje o Matheus Nascimento na frente do Janderson, cara, porque o Janderson. Então, Renato, eu também penso assim, cara, apesar dos pesares, eu sempre pontuo aqui, né, o que precisa ser pontuado, o que tem que ser criticado, eu critico, o que tem que ser cobrado, eu cobro. Sempre falo aqui de muitas questões que precisam melhorar em campo, dentro de campo, fora de campo, em relação ao time, em relação a várias coisas, cara. Mas eu vou torcer muito, claro, né? Claro. Eu não quero de novo chegar aqui para falar de mais uma derrota do Botafogo, de falar de uma atuação ruim. Eu quero falar, cara, de uma atuação boa do Botafogo. Eu quero falar aqui no canal de forma positiva. Eu quero, cara, ter coisas boas para falar. Não dá para ficar sempre só criticando, sempre só cobrando. Ninguém aguenta isso. Eu vou torcer muito por uma vitória amanhã. O Botafogo tem que vencer. Então, apesar das críticas, eu torço muito, cara, para que o Thiago Nunes ele consiga fazer a coisa certa nesse jogo. Eu torço muito para que o Eduardo jogue bem, Chiquinho jogue bem, que eles consigam correr. Apesar, né, de eu imaginar que eles vão se cansar muito nesse jogo, no segundo tempo, mas enquanto eles estiverem em campo, que eles corram, cara, que eles deem sangue, que eles tenham muita atenção nesse jogo, né, na marcação, quando tiver com a bola, que eles consigam ter inspiração para criar jogadas, que eles fazem uma partida digna e vençam o jogo, cara, independente de qualquer coisa. Não quero ter razão.